Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre as manifestações em diferentes culturas, né? Vamos dar continuidade no vídeo de hoje falando sobre as manifestações artísticas, né? Dessa máscara na Grécia, né? Que foi aí o berço do teatro. E quando nós falamos em teatro, já remete o quê? Máscaras, já remete o que? Alegria, dramaturgia. E na Grécia nós sabemos que como foi o berço da arte, é importante a gente falar também sobre a utilização das máscaras, porque nessa situação, nesse momento aqui, a máscara teve um papel muito importante. Vamos ver o porquê. No mundo ocidental, os antigos gregos foram pioneiros, os primeiros, a usarem as máscaras adotadas nas festas dionisíacas, perpetradas em homenagem a Dionísio, divindade responsável pelo vinho e pelos rituais de fertilidade. Então, professor, todas as vezes que as pessoas utilizavam máscaras, né, essas máscaras eram voltadas a essa divindade? Não. Era uma festa específica. Então eles iam comemorar, iam beber, iam dançar, iam farrear, ali tinham-se orgias também, e tudo que era feito ali era voltado a essa divindade. Então o que eles acreditavam? Todas as vezes que utilizavam a máscara, estavam recebendo a fertilidade, né? Estavam livres para poder comemorar, livres para poder beber, livres para poder se divertirem. Dando continuidade, uma modalidade artística que recorria ao encantamento das máscaras, até mesmo como uma forma de evitar que os atores incorporassem os mortos. Olha aí o sentido crítico, olha aí o sentido espiritual que envolve as máscaras. No que eles acreditavam? Principalmente os atores. Então, eu chamo a tua atenção porque quando essa época surgiu o teatro, a qual as mulheres não eram consideradas cidadãs naquela época, somente os homens, esses artistas utilizavam essas máscaras, né, ali para poder fazer os seus personagens. Quando queriam representar alguma mulher, utilizavam uma máscara ali com características femininas. Quando queriam representar algum morto, utilizavam as máscaras também com a característica dessa pessoa, com a finalidade de não receberem o espírito da pessoa. Pois é, eles acreditavam nisso e até hoje no Japão existe essa crença. Mas voltando aqui para poder falar da Grécia, quando eles estavam lá, né, nos seus teatros, né, em qual nós sabemos que na composição, na estrutura do teatro, os atores ficavam no centro e as pessoas ficavam, né, naquela espécie de arquibancada, um pouco mais acima, para ouvi-los. Qual a característica dessas máscaras? Para que elas serviam? Por que eu coloquei essa máscara? Observe ali a boca, né, e os olhos. Vocês podem observar que a boca está bem mais aberta, um espaço maior. Os olhos também, né, tem esse espaço ali para que possam olhar nos olhos dos atores. Por quê? Para que quando o ator venha falar, venha cantar, venha declamar, as pessoas possam ouvir melhor aquilo que ele está falando. Então aí você para poder imaginar que em cada local, em cada época, em cada tempo tem o quê? Uma característica. E na Grécia era essa característica da máscara. Quando começou a ser utilizada ali, lá nas suas manifestações artísticas voltadas ao próprio teatro, tá certo? Então aqui era de valor artístico e não utilitário como na África. Nós também temos a manifestação artística em Veneza. Por que eu procurei falar sobre essa manifestação? Porque retrata o carnaval. Ou você já participou, ou você já ouviu falar, ou para quem gosta está com saudade. Não é isso, pessoal? Então, quando nós falamos da manifestação artística em Veneza, não podemos deixar de falar do carnaval, que surgiu por volta lá do século XVI. Por quê, professor? O que a máscara tem a ver com isso? Sabe o que acontecia, pessoal? Quando os nobres queriam comemorar o carnaval, queriam se misturar ao povo, queriam sair lá dos seus palácios, né, das suas casas luxuosas, eles utilizavam as máscaras para não serem identificados. Então eles procuravam as máscaras luxuosas, as máscaras mais bonitas, faziam uso dessas máscaras e iam para a festa. Não deixavam de comemorar. E até hoje tem alguns artistas, né, que no carnaval, em blocos, ainda se utilizam desses métodos. E aqui foi aonde surgiu o carnaval no século XVI. Qual foi o probleminha que teve aí?
as pessoas gostaram tanto da utilização da máscara, foi um componente que já fazia parte do dia a dia das pessoas, de forma estética, que não queriam parar de usar. Usavam essas máscaras no seu dia a dia, pessoal. E aí é onde surgiu um probleminha, porque no final do século XVIII, as máscaras transformaram-se em itens de consumo cotidiano por todos os seus habitantes, velando apenas o nariz e os olhos. Logo foram proibidas, pois dificultava a ação da polícia na identificação de criminosos, muito comuns nessa época. As pessoas gostaram tanto, começaram a usar, porém tivemos um problema aí em Veneza. Qual foi? Os criminosos também começaram a utilizar as máscaras e aí eles não sabiam identificar quem era criminoso, quem era cidadão. Não tinha essa distinção porque não conseguiriam ver quem estava por trás das máscaras. Então, por conta disso, deixou de ser utilizado no dia a dia. E aí agora nós vamos falar do nosso Brasil, de alguma característica regional de algumas cidades, e eu procurei falar sobre a cidade pernambucana, o nosso Pernambuco. Tem características aí voltadas à máscara? Tem. Retratei aqui para vocês, essa manifestação artística no Brasil, mais precisamente em Pernambuco, a festa dos caretas. Eles utilizavam máscaras? Sim, porém uma máscara um pouco simples, que se utiliza ali do material de papel machê, se percebe aqui na primeira imagem, que eles se utilizam de bastante cores, é um momento bastante alegre, é um bloco que também faz a utilização dessa máscara. Em contrapartida, a diferença aqui que nós podemos ver da festa dos caretas para a festa dos caiporas, ambas, em Pernambuco, tem uma diferença. Olha, veja e observe a questão das máscaras. A primeira imagem traz um pouco mais o que? De alegria, de felicidade, uma máscara mais feita ali de um material talvez mais simples, de papel machê. E na festa dos caiporas tem uma característica. Festa dos caiporas. Sabe qual é a característica da utilização das máscaras? Eles procuravam utilizar máscaras sinistras, pessoal. Aquelas máscaras que trouxessem ali a questão do medo, quando as pessoas observavam, não achavam algo, vamos colocar assim, alegre, de uma estética um pouco mais bonita, mas algo um pouco mais ali ameaçador. Então, falando um pouco sobre essas manifestações artísticas no nosso Brasil, eu procurei especificar para vocês também a importância dessas máscaras no sentido cultural, nas festas religiosas expostas na nossa região. E agora, pessoal, eu quero deixar uma perguntinha para você. E aí, eu quero que nesse momento você preste muita atenção no que eu vou falar. Você acredita que a utilização de máscaras serve apenas para expor a religiosidade em manifestações culturais de povos ou determinados grupos? É uma pergunta. Responde aí para mim. Você acredita nisso? Pois é, a gente sabe que não. Estamos vivendo um momento que retrata muito essa realidade. E aí, na primeira imagem, vocês vão observar um doutor. Olha como que ele está, olha o que ele está utilizando, vamos colocar os utensílios que ele utiliza nesse momento histórico, que retrata uma situação aí que o mundo vivenciou, que foi a peste negra. Aí você olhando, será que ele utilizou porque ele queria ficar mais bonito? Será que ele utilizou essa máscara para um culto, para uma cerimônia religiosa? Não, de forma utilitária, saúde. Ao meio aqui na imagem que eu coloquei para vocês, nós temos o quê? Uns povos africanos que já se utilizam de máscaras para outro sentido, para uma cerimônia religiosa, para um culto, para receber algo que viesse, vamos colocar assim, do transcendente, a divindade espiritual. E na terceira imagem você pode se identificar com isso, eu espero que sim. Nós observamos alguém utilizando uma máscara. Olha o material, olha a diferença de um tempo para outro, olha a diferença de um povo para outro. Porém, a terceira imagem é algo que todo mundo está vivenciando. Tá certo? É uma máscara de utilidade pública e falando de saúde principalmente. Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre a peste negra, só para você poder entender, passear um pouquinho nessa situação, para a gente já daqui a pouquinho finalizar a nossa aula. Na esfera da saúde, as máscaras têm o primeiro registro de uso a partir do século XVII, no combate à chamada peste negra, ou peste bubônica, que assolou a região da Europa e Ásia entre os séculos XIV e XVIII. Aí eu quero que você olhe bem para essas imagens, para essas figuras. É um pouco estranha essa máscara,
Pois é, mas tem um significado. Observem que os olhos é meio arredondados, o bico alongado, tem um formato de pássaro aí, mas por que, professor? Por que que nesse período da peste negra foi necessário a utilização dessa máscara? Eles acreditavam, pessoal, que tá vendo esse bico alongado, que no final do bico eles colocavam ali uma espécie de erva, né? E que quando os médicos utilizavam, colocavam essa erva e eles respiravam, evitava ali com que eles fossem contraídos aí com essa peste negra. E aí eu também quero chamar a tua atenção, sabe o que foi que ajudou na época? A historiadora Juliana, ela afirma que as pessoas que estavam vivendo este momento de peste negra começaram a se unir. Eles não tinham os aparatos que nós temos hoje, né? Eles não tinham a tecnologia que temos nos dias atuais, porém, eles se uniram à força, um ajudando o outro e principalmente na composição das vestes, né, desses doutores que ficaram conhecidos como doutores da peste, porque eram as pessoas que tinham contato com essas pessoas que estavam contagiadas aí com essa peste negra, ok? E aí, nós vamos encerrar a nossa aulinha de hoje falando sobre a utilização de máscaras em meio à pandemia. Pessoal, nós precisamos ter consciência desse sentimento que envolve essa nossa atitude e essa sua atitude que precisamos ter, que é a empatia, a solidariedade. Você não faz isso porque você gosta, porque às vezes incomoda, mas você faz isso porque você sabe que você precisa se proteger e proteger o outro também. Então fica aqui o meu alerta, assim como em tempos remotos as pessoas se ajudaram, eu chamo a tua atenção para esse momento. Precisamos utilizar as máscaras. Aí você talvez vai imaginar, vamos falar do 100%? Não, talvez não é 100% a garantia, mas nós precisamos compreender que vamos dar um passo de cada vez para conseguirmos vencer essa situação. Eu vou me cuidar por você. Façam o mesmo por mim, tá certo, pessoal? Não deixem de usar máscara, não deixem de se cuidar, não deixem de utilizar álcool em gel. Precisamos da compreensão, da empatia, da solidariedade, do esforço de todos para vencermos essa situação. Tá certo? Esse é o final da nossa aula. Deixe seu like, comenta, compartilha e não perca as nossas próximas aulas.